Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Padre Joaquim, trago-te hoje o comentário do 15º domingo e que tem como tema os começos difíceis e as colheitas abundantes. Toca aqui a palavra de Deus. Escutemos o Santo Evangelho. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se. Enquanto a multidão ficava na margem, disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos. Os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra de salvação. Amados irmãos, acabamos de escutar esta passagem do Santo Evangelho. Jesus, neste domingo, nos fala em parábolas e também na próxima e depois da próxima semana ouviremos outras parábolas. O capítulo 13 de São Mateus, Jesus fala-nos parábolas. A parábola é uma mensagem de comparação através da qual se ilustra uma determinada mensagem ou ensinamento da vida. É uma linguagem habitual na literatura dos povos do Médio Oriente. Neste capítulo 13, São Mateus apresenta-nos 7 parábolas, das quais Jesus revela aos discípulos a realidade do reino. As 7 parábolas usam as seguintes imagens: o semeador, que hoje ouvimos, o grão de mostarda, fermento, o trigo e o joio, o tesouro escondido, a pérola preciosa e a rede. As primeiras 3 parábolas são da tradição dos sinótipos e as últimas 4 só Mateus é que as trata. A preocupação principal de São Mateus, nesta passagem do Evangelho, é de um pastor que procura exortar, animar e ensinar e fortalecer a fé da sua comunidade e de todos a quem o Evangelho chega. Segundo a nossa maneira de pensar e de como trabalharmos o campo para a sementeira, pode ser difícil de compreendermos a parábola que o Evangelho de hoje nos apresenta. A primeira questão que pode nos aparecer seria: como é que este agricultor desperdiça a semente, deixando-a cair ao longo do caminho, deixando cair nas pedras? Acontece que naquele tempo o agricultor fazia coisas diferentes de nós hoje. Ele primeiro lançava a semente, depois é que passava o arado, depois é que passava a enxada. Daí que a semente poderia cair em qualquer lugar e parecesse que era uma semente perdida. Mas depois de se trabalhar a terra, o campo que parecia improdutivo já pode brotar a semente, um autêntico milagre de Mãe Terra. Jesus utiliza esta imagem num período em que a sua vida pública era difícil e corria grandes riscos. Ninguém queria prestar atenção no que ele ensinava e parecia que a sua semente, a sua palavra, caía sempre em terra improdutiva. Portanto, as diferenças do terreno significam, nesta comparação, as diferentes formas de como é acolhida a semente, diferentes formas que é acolhida a palavra de Jesus. Isso não é o que mais interessa para São Mateus, para Jesus. É mais importante a quantidade espantosa dos frutos que a semente lançada na boa terra produz.
Tendo em conta que naquela época uma colheita de 7 por 1 era considerada farta. Agora imaginemos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Deveria parecer para os ouvintes de Jesus um autêntico milagre, meio exagerado. Ou para aqueles que acolhem a palavra de Jesus, não deveriam calar, a deixar com que ela morra no seu seio, mas que façam com que ela dê frutos esperados, tendo em conta que a escassez da produção não depende nem do semeador, nem da semente, mas depende primeiramente do lugar onde a semente caiu, da terra onde a semente caiu. Então, a produtividade da palavra de Deus não depende de quem está a pregar, mas depende do coração onde esta palavra cai. Esta palavra só dará seus frutos quando for a cair num coração, numa terra favorável. Segundo a nossa maneira de pensar hoje, aquilo que transforma o mundo de uma maneira rápida é a força, são as armas, são as guerras, é o dinheiro, é a propaganda. E duvidamos que a palavra de Deus pode transformar o mundo no seu silêncio, sem chamar a atenção, porque ela é eficaz e penetra os corações dos homens, como a semente penetra da terra, e também como a chuva que cai, sempre terá seu efeito. Obrigado, irmão, por termos chegado junto até este momento. Pedimos para que possa partilhar o nosso vídeo e também para que possa ativar o sininho de notificações, para que possa receber os outros vídeos que formos a fazer. Deus seja louvado e abençoe-nos a todos.